Adicionei a Duda, estou aguardando ela entrar aqui, vamos ver. Luciana Lafetá também entrou. Ai, Duda, hello! Foi, né? Sabe o que é esse delay, né? É Ah, falta de competência tecnológica. não, não, o delay é da aparelhagem mesmo. Ah, tá. Afinal de contas, nós estamos. Essa aparelhagem aqui, ó. Não, eu estava falando do delay da Eu transmissão sei. mesmo, né? Eu tô brincando. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. E hoje as coisas começaram a voltar ao normal aqui, né? Então hoje eu saí, fui na rua, mas é um normal muito esquisito, né, Luiz? Assim, porque apesar de as coisas já terem reaberto aqui, comércio, é, restaurantes, essas coisas, não todos os restaurantes, alguns, mas está todo mundo com medo e está todo mundo esperando a próxima onda, né? Que chegou na Espanha e que está todo mundo, né? Enfim. Agora é período de férias escolares aqui. Normalmente isso aqui seria um êxodo, né, para as praias na Europa e não está acontecendo, né? É, e até teve muita gente que foi para Espanha esses dias e agora mudaram a lei. E aí os que voltarem vão ter que ficar 14 dias de quarentena antes de Ih, sair. E pegou um dos ministros do governo, né? O cara tá lá, o cara que faz a lei, estava lá de férias na Espanha e agora quando voltar vai ter que ficar 14 dias eu trabalhando de vi. casa, né? Iago, parece que Barcelona, né? O pessoal está pedindo para não ir para Barcelona, né? Coisa assim. Como é que pode? É, Não é tão é. lindo. O problema é que tem muita gente que tem muito país que a Espanha é um país que depende demais do turismo. A economia espanhola depende mais do turismo. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão com medo. Então, tem esse dilema, assim, venham, mas não venham, né? É. É, e aqui, esse ano vai ser o ano das férias, eles falam staycation, né? Ficando aqui, staycation, em vez de A vacation. staycation, do É, vacation, só que state. é. E aí, enfim, aí as pessoas vão, geralmente elas vão para Cornualha, que tem as praias mais legais, e que tem um clima melhorzinho, enfim, eu tô correndo esse Cornualha, porque acho que vai ser um inferno, assim, todo mundo É. vai querer ir para lá. E o pessoal da Cornualha que também precisa desses turistas, mas ao mesmo tempo também não tá querendo muito, né? Vem, mas não vem, né? Nossa, com certeza. Por causa É, disso. todo mundo precisa, né? Acaba que fica uma dicotomia total. Ô, Duda, antes de você começar a contar as suas histórias, eu quero te apresentar aqui, porque o pessoal já está entrando aí, ó. Agradecer aí também, Omics, Omograph, Ah, é está o aqui comigo, Sérgio, né? é um amigão meu. Jacó também, seu Jacó, tá todo mundo aí prestigiando. O chazinho das 5, né, Duda? Aqui, ó, Isso tintinha. aqui, ó, isso aqui, ó, é coisa de inglês, é chá com leite. Ah, o meu também, ó, lógico. É, tá A vendo? drop of milk, é ou não é? Uma nuvenzinha. Ah, você sabe que até que eu ia te falar, quando eu morei aí, eu acho que eu nunca sentei às 5 horas para tomar chá. Mas, pelo menos, é uma Aqui chá é tradição. toda hora, não tem negócio de O 5 tempo horas, inteiro, né? não, O né? tempo inteiro. É. Eu acho que 5 horas eu sentei para tomar cerveja no pub, alguma coisa assim, mais chá. Já não, né? Nunca sentei. É Não. bom, Tomando são chá. 9 horas da noite aqui, né? Pois é. A gente toma chá o tempo inteiro aí para esquentar, né? É, é, é. E aqui no frio também. Mas aí então é o seguinte, a Duda Lafetá, a escritora e jornalista daqui de Belo Horizonte, trabalhou por muitos anos aqui em BH, em São Paulo, depois se mudou para a Inglaterra e está lá em Londres há mais de 15 anos. E tem o blog que eu coloquei aqui no comentário fixo, ó. Opa, apertei o botão errado aqui, Duda. Aí. O blog da Ilha, que é lá no UAI, no portal blogs.uai.com.br/blog da Ilha. Então passa lá, É. dá uma lida, né, Duda? E Uhum. aí, apresentações feitas, vamos lá bater um papo agora sobre sua vida. Vamos lá. Começa lá do começo mesmo, voltando lá para a Para barriga da Belo mamãe. Horizonte. É,
Então, eu sou mineira, né? A gente fala que sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né? Inclusive, eu fico meio irritada quando as pessoas falam assim, você trocou... Antes falavam, você trocou Minas por São Paulo, porque antes de vir para cá, eu morei em São Paulo. E agora eles falam, você trocou o Brasil pela Inglaterra. Não troquei nada, né? Porque a gente acrescenta as coisas, né? Tem gente que acha que você vai, desliga a chavinha e passou, né? Vai ver que tem gente que consegue fazer isso. Eu não sou assim, né? Desvincular Eu não completamente. consigo. Oi, desculpa, deixa eu ver. Não, desvincular completamente é difícil, né? E eu Desligar acho que, completamente. ainda mais quando você mora fora, se você nega essa origem, você vira gelé, você vira uma gelatina, você vira. Porque eu, por exemplo, aqui eu não vou ser inglesa nunca, né? Eu tenho cidadania britânica, enfim, mas eu não vou ser inglesa nunca, né? E se eu negar essa origem brasileira e mineira, né? Eu perco essa identidade, né? Então, inclusive com a minha filha, eu faço questão, ela tem um sotaque mineiro, né? Porque a influência dela toda do português vem de mim e mineiro não sai da gente. Então, mas aí eu sou de Belo Horizonte, né? E aí, outro dia foi meu 30º aniversário de formada em jornalismo. Olha, parabéns, 30 anos de E, formada. e aí eu estudei jornalismo na Católica, né? E depois saí, fui para São Paulo e fiquei em São Paulo de 90 até 2012, 2002. Depois vim para cá. Aí, em São Paulo eu trabalhei muito com televisão, né? A maior parte como editora. Acho que tirando a Manchete, que não existe mais, Uhum. e a Rede TV, eu imagino que eu trabalhei em todas as televisões de São Paulo, né? Da época, né? Que tinham lá. Uhum. E sempre como editora. Né? Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E é engraçado porque no finalzinho, assim, pouco antes de eu vir para cá, eu descobri que a gente é jornalista, não vai deixar de ser jornalista, mas eu gostava muito eu gostava do jeito como as pessoas contavam a notícia. Eu gostava de Uhum. contar a notícia, eu gostava da história. E aí, hoje em dia eu tenho escrito bastante, até o blog está um pouquinho negligenciado, porque eu tenho escrito mais coisas de ficção, porque é isso, eu gosto da história, e eu gosto de como as pessoas contam as histórias dela. Né? Então, por exemplo, eu tenho um amigão que mora, ele é italiano, mora em Milão, e a pandemia chegou, eu estou dando uma volta, depois eu volto aqui, porque Não, tudo bem. É conversa, ele, contando mesmo. é, e esse meu amigo mora em Milão, e a pandemia chegou violenta, e primeiro lá antes de chegar aqui na Inglaterra. E de Uhum. todas as coisas que eu li, que eu ouvi as pessoas falando, um dia ele falou para mim assim, no começo era cheio de piadinhas, cheio de gracinha, de memes, no celular, enfim, acabou, acabou. Né? Então quando a coisa ficou... E aí, voltando a essa coisa da fala, essa fala, para mim, ela foi a mais reveladora de uma situação, assim, né? Do que eles estavam vivendo e que a gente viria viver e que o Brasil está vivendo hoje também, com essa coisa da pandemia. Então, eu sempre gostei de edição, eu gosto muito de jornalismo, enfim, mas eu gosto das histórias, eu gosto de como as pessoas contam as histórias, ou dos entrevistados, do jeito que as pessoas se exprimem, né? E isso é uma coisa que eu gostava muito. Tá? Uhum. Na época aqui do Brasil, você trabalhou, você falou em várias TVs, né? Uhum. E teve um programa aqui também que você apresentou, não foi? Aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, né? Isso na época de faculdade ainda. Hum. Era um programa que chamava Canal Livre, era um programa nacional. Se não me engano, esse programa existe até hoje, com um formato um pouco diferente, mas na Bandeira de São Paulo. Uhum. E eles tinham uma edição mineira, e que era um programa diário, né? E aí, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz em TV, uma das coisas mais difíceis, que é fazer o vivo, né?
É. E aí, quando o programa estreou, não tinha repórter, e aí me mandaram lá para a Praça 7 para poder fazer entrevista ao vivo. Eu era horrível, né? Eu estava na faculdade, eu nunca tinha feito experiência nenhuma. E aí, no caminho, quem me deu carona foi um repórter antigo, um experiente, e a única coisa que ele me falou foi: se você errar, você fala ou melhor, e emenda. Emenda que vem Ou depois. melhor, Ou melhor, você fala uma bobagem, você emenda um ou melhor e ou melhor. continua falando. Entendeu? E aí, então foi o único conselho que eu tive foi esse. E aí, na Uhum. hora que eu tava lá, de fone de ouvido, aquela coisa que dá um retorno, te deixa confusa, eu nunca tinha feito vivo na vida. E o apresentador, que era o Fernando Teles, na época, disse: agora nós vamos na Praça 7 com a Duda Lafetá. E eu nunca tinha ouvido esse nome. Ninguém nunca tinha me chamado assim também. Você olhou para o lado. E aí, eu fiquei assim: quem que é essa, né? Um segundo, mas enfim, teve essa delay, assim, né? Mas foi uma época legal. Essa experiência da Bandeirantes foi muito legal, porque Uhum. eu entrei lá, eu estava no segundo ano de faculdade e entrei para fazer estágio, né? Bem no E aí começo, né? é, e aí lá tinha na redação tinha um sofá velho, todo velho, horroroso. E eu sentei lá no primeiro dia e fiquei pensando: eles vão fazer uma com a minha cara. Eles vão me mandar buscar, sei lá, um negócio, pó de foco, qualquer coisa assim, né? Só que ninguém olhou para minha cara, Luiz. Eu fui solenemente ignorada, porque que importância eu tinha para alguém largar o que estava fazendo para fazer o HH pirralha que estava lá. Então, na metade do dia, eu falei: eu preciso levantar e fazer alguma coisa aqui, porque senão vou ficar aqui até o final desse estágio, né? Então foi legal, e como a TV era pequena, e, enfim, deu para fazer muita coisa, assim, a gente tinha espaço, né, para fazer as coisas. E daí eu fui para São Paulo, né? É um Uhum. outro capítulo, assim, É, né? aí você caiu lá na velocidade paulistana. Eu fui, e é engraçado, porque do jeito que as coisas aconteceram comigo, eu não saí de Belo Horizonte porque eu não aguentava mais Belo Horizonte, Uhum. porque já não dava mais. É porque teve uma oportunidade, uma grande amiga nossa, a Denise estava morando lá, fazendo mestrado, e um dia numa festa ela falou: você sempre fala que quer ir para São Paulo? Então vamos. Então tá. E aí a minha formatura não foi nada, era tudo muito ingênuo, muito. E a minha formatura foi no domingo, na quarta-feira eu mudei para São Nossa, Paulo. E fui rápido, chorando rápido. no ônibus de Belo Horizonte até Extrema. Foram muitas horas. E aí a minha mãe, na hora que eu estava saindo, a minha mãe me deu um vidro de tempero caseiro que ela faz e um saco de ervilha seca. Que se eu chegasse em São Paulo, tivesse frio, eu podia fazer uma sopa. E aí esse tempero Ótimo. vazou no ônibus e ficou um No- cheiro horrível de alho no ônibus. Eu chorando e o povo no- xingando. Enfim, mas Mas que ótimo. foi. Coisa de mãe Eu mesmo, né? acho Então, que tempero com ervilha, pra você fazer sopa. foi. Delícia. É bonitinho, né? E Ó, o pessoal aí, está enfim, entrando em Ângela Canguçu. a Ângela é uma amiga muito querida Que nome. de São Hum. Paulo também. Trabalhou comigo. Então, É, fome você não ia passar, porque sopa você tinha lá em São Paulo, né? sopa tinha. Quem cozinha passa fome, não. É. Né? Aí comecei a trabalhar em São Paulo, né, nos primeiros dias, os primeiros meses como produtora, e depois eu comecei a trabalhar como editora. Mas você já saiu E, daqui com o trabalho lá? não, eu tinha um contato, porque eu trabalhei Uhum. na Bandeirantes de Belo Horizonte, que era o Uhum. Fernando Mito, que até hoje é o diretor de jornalismo da Bandeirantes. É. Só que eu era tão assim, ingênuo, que eu mudei, mas não liguei para ele antes. Então, quando eu cheguei em São Paulo, ele estava de férias. Era a única Nossa. pessoa que eu conhecia, assim, sabe? É, e aí a gente vai fazer linguiça, mas ninguém, não, né?
E eu tive que esperar ele voltar de férias, e aí ele me deu o meu primeiro emprego lá, que foi de produtora, e que Ah, que na bom. época não tinha, era fita, não tinha vídeo, né? Não tinha nada Rolo, né? digital, enfim. E eram Uma umas polegada, fitas né? grandes, eram umas fitas grandes de arquivo que chamavam Mati. Uhum. E não tinha nem o timecode, não tinha nem o ponto da fita. Então, se alguém precisasse de uma imagem, sei lá, de um cachorro latindo, você ia no arquivo, pegava esse tanto de fita, pegava o index, né? E aí eu ia catando lá e botava no ponto, assim, né? Não era o que eu queria Difícil, né? fazer, né? Não era... Mas aí eu dei sorte, porque logo depois eu comecei a editar. E aí foi legal. Tinha que fazer a minutagem toda, né? Marcar Sim, tudo. Dava muito trabalho. sim, Nossa. é, É, eu é. editei uns vídeos também nessa época. Só que eu trabalhava mais com comercial para televisão e documentário. Aí, nossa, era muito trabalho. E quando tinha cinema, então, né? Tinha que recortar, passar o durex, colar, fazer É, não até peguei essa época. Eu maquiagem. cheguei, já era, pelo menos já era fita, mas É. era difícil, assim. E outra coisa que tinha também, né, nos primórdios, enfim, era quando tinha. A gente dava plantão no sábado. E tinha, hoje em dia se chama de celebridade, mas enfim, pessoas famosas, políticos, nem usava essa palavra celebridade. Tinha mania de morrer no plantão da gente. E aí a gente tinha que fazer um vídeo, assim, falando da vida das pessoas. Não tinha internet, né? Então Uhum. tinha um departamento que tinha umas estantes enormes, assim, um negócio que rodava, então as estantes podiam mover, se mover assim, num trilho, e tinha um cara cujo trabalho era ficar lendo jornal e recortando as notícias, organizando e fazendo um arquivo. Então aí você ia lá e tentava, né, achava o arquivo do falecido, e aí vinha umas pastas, assim, grossonas, cheias de arquivo, de coisa recortada, que não tinha muito. E aí você tinha que usar, era o que você tinha de usar de material Uhum. para Para poder fazer fazer a pesquisa e editar, né? a E pesquisa escrever. editada da pessoa que tinha morrido logo no seu plantão. Mas você Essas teve muita coisas celebridade que morreu no seu plantão? Não? tinha, mas a gente tinha uns também, assim, é horrível falar isso, mas a gente já É. tinha uns que a gente sabia que tinha um pé na cova, assim, né? Ah, é, claro. Então esses a gente já deixava meio pronto, assim, né? Mas enfim, É, era, era duro assim, no começo, né? Hoje em dia a internet facilita muitas coisas, né? é. Nossa, Você escreve completamente. muito fácil, né? Pesquisa, É, né? é, Os links todos, né? Tem sempre que rechecar, né? Tem aquele sempre o fantasma da fake news, né? Que a gente tem é, sempre que... é. Aí entrou aí a Denise agora que trabalhou comigo também. A Denise é uma amiga muito querida, que eu não vejo há muitos anos. E a Denise fazia. A Denise era ótima produtora de programas. A gente fazia um programa do Gicovati, Hum, que era um programa de debate lá na Bandeirantes. aham. E aí, ah, teve um dia que teve um programa que eu levei o Samuel do Scan, porque o Ah, tá. Samuel era amigo do Fernando, o empresário do Scan era o Fernando, que era meu colega de faculdade, meu amigo. E Estuda eu na PUC levei, também. e o Scan tinha acabado de começar, não tinha muita projeção fora de Belo Horizonte. E aí eu Uhum. escrevi lá na ficha de apresentação, Samuel Rosa, ele era sexólogo e músico. Hum. E aí o apresentador de Kovács leu aquilo ali e falou, aí perguntou para o Samuel, Samuel, você é sexólogo ou você é músico? E aí o Samuel disse, eu sou os dois. Aí o Gigovati disse, mas que paizinho de amadores esse, hein? O Samuel ficou mordido, né? E aí Não. foi pro break. Quando voltou o Samuel, ele E o perguntou Samuel, qualquer coisa que eu não Samuel não lembro leva que ele desaforo para perguntou. casa, né? Não levou, não levou. Porque aí ele perguntou uma coisa para o Samuel e o Samuel falou: eu vou responder, Gilberto, mas primeiro só me esclarece uma coisa. Você é psiquiatra ou apresentador de TV? Não. Gilberto ficou on. E aí, quando acabou o programa, ele queria comer meu filho, basicamente.
Que você traz esses moleques aqui, né? Convidado aí, esse tupetudo, né, que você levou. Tudo. É. Tem que dar Mas um é oi isso, aqui, né? ô, Duda, tem que dar um oi pro meu pai, que acabou de entrar aqui também, Aloísio. Oi. Pô, Oi, tô pai, vendo Luiz. a estreia dele aí no Instagram, pô. É sempre bom isso Ele aí, tá para ter melhor que eu, conteúdo. porque eu também tô de estreia hoje. Eu também sou, assim, Tá é. todo mundo aí, o pessoal dessa geração tá todo conectado aí, maravilha. Você sabe que eu faço aula de Pilates, Uhum. e tem várias senhoras, assim, mais velhas, várias pessoas aposentadas nessa aula. Mentira, mais velhas que eu. E aí a professora, que também já é avó, enfim, começou a dar aula pela internet, pelo Zoom. Aham. E aí, no primeiro dia era uma coisa assim, não tô entendendo nada, o som, não sei o quê. Tá todo mundo craque. Tá todo mundo, no minuto, pegou e É entendeu bom a demais. coisa. E eu acho que não volta mais a ser É, presencial, assim, porque deu tão certo que tá todo mundo indo. é, Enfim, é bom. E a portinha já estava um pouco aberta, né? Agora aumentou bem, é, né? é, E é, as pessoas vão vendo que vai facilitando, né? Em todos os níveis, né? Exercício, terapia, é. análise, tá tudo pela internet aí, pelo celular. Isso é uma coisa muito legal do ser humano, né, Luiz? Essa capacidade de adaptação, né? Na verdade, essas coisas todas elas já vinham, elas se aceleraram, né, com essa pandemia, né? É isso, né? Tinha É, que ser assim. Mas essa capacidade de adaptação eu acho uma coisa fantástica, né? Do ser humano. Tem maravilhoso. todo mundo está dando um jeito, né? De ganhar dinheiro, de se virar, né? Tem uma conhecida minha que era fotógrafa e aí ela resolveu Uhum. fazer fotos da pandemia. Então a família vai lá para a porta da casa, ela vai, tira uma foto da família e cobra por aquela foto. Assim. O inglês tem muita essa mania de tirar foto com fotógrafo profissional, com foto da Uhum. família, aquelas fotos Uhum. posadinhas, assim, enfim. E aí essa pessoa, num minuto, pegou isso e começou a fazer, ganhando o dinheirinho dela. Assim. Então, né? Se É que adaptar. antigamente tinha o lambe-lambe, né? O pessoal ia para a praça, né? Fazia foto formal, né? É, é. Hoje em dia, ainda mais com a Eu pandemia. até estava aqui atrás, aqui tem uma foto de escola da minha filha, assim, enfim. Ah, Eles traz mais são para o coisa meio aí. muito. Oi? Aqui. Não, eu disse que quando Aí, eu era pequenininha, mas assim, eles têm muito essa coisa de todo ano vai na escola, faz a foto da criança, foto ou o oficial, né? fotógrafo profissional vai na casa da pessoa para tirar. Eles têm essa coisa das fotos, né? Do Então, registro, né? É. mas é uma coisa formal mesmo, assim, não é Uhum. que eles acham isso. É. A Neise Neves também entrou aí, dá um oizinho para ela. Ô, Duda, então depois lá de São... Você continuou lá em São Paulo, depois que o Gicovati lá te comeu o seu fígado, você foi para onde? Não, na verdade, esse programa, eu gostava de Covarde, mas esse programa não durou muito, porque quer dizer, o programa até durou um pouco mais do que eu no programa. Esse negócio de ficar. Oi. Esse negócio de ficar fazendo produção, você fica o dia inteiro no telefone, né? E É. voltando, assim, nessa época que é antes da internet, né? Esses programas, você inventa, os caras inventam umas pautas mais malucas, né? Oi, Bia. E Oi, Bia. aí, e aí as pessoas ficam no telefone tentando descobrir como é que faz as coisas, enfim, né? E eu nunca gostei de ficar no telefone. Assim, o negócio era mais edição. Então, foi para lá que eu fui. Né? Uhum. E Ô, aí, Duda, como é que... fala, Desculpa, perdão. Como é que é o nome da sua filha mesmo? Ana, Ana. é, Joia. É só porque você mostrou a foto dela aí, eu não falei o nome dela. não, né? A Ana nasceu aqui, A Ana nasceu né? aí, Meu, né? meu marido, meu marido é da Nova Zelândia. Uhum. Então, a Ana, para resolver essa coisa de onde que ela fala, minha mãe, pequenininha, ela falava, minha mãe é brasileira, meu pai é neozelandês e eu sou inglesa.
porque aí não tinha que tomar partido de nenhum país nem de outro, assim, né? Mas ela gosta muito daí. Ela fala que ela quer morar aí. Ah, é? A gente é, a Uhum. gente vai uma vez por ano e tem os primos, enfim, né? Então ela gosta dessa mexida. E é muito engraçado, porque é quase como se fosse como se eu tivesse duas filhas, uma daqui e outra daí. Quando ela chega aí, ela é brasileira. É muito engraçado, assim. Ela Ela muda fica muito completamente. mais solta. Muda o jeito de falar. Não é mudar a língua, é o jeito, né? As expressões, enfim, muda. É. Porque querendo ou não querendo, né, Duda, aí todo o ambiente, né, fecha a gente um pouco mais, né, o frio, né, sisudez, aquela um pouco Eu da falta de acho, então, contato, voltando né? àquela história das histórias, né? Todo mundo tem histórias para contar, enfim, eu acho que em termos de aspiração, de desejo, essas coisas são universais, né? Assim, Uhum. as pessoas querem melhor para os filhos, enfim, esses valores são todos universais, mas tem coisas que se manifestam de jeitos diferentes, assim, em cada cultura, né? Uhum. E aqui, por exemplo, a Ana, quando ela era pequenininha, ela falava, perguntava para o pai dela assim: você está sentado confortavelmente? Já uma criança de 3 anos no Brasil usar uma palavra dessa? Não é? Não fala, né? Não é, mas aqui é assim, Uhum. né? E assim, eu no começo, aqui, quando ela era pequena e começou na escola, e é uma outra conversa, porque no Brasil as crianças pequenininhas chamam a professora de tia, né? Aqui é a Uhum. Mrs. não sei o quê, É, Mr. não sei o quê. Eles não sabem nem o primeiro nome. O dia que elas descobrem o é. primeiro nome da professora é um. Miss A Mrs. Brown. não sei o quê chama não sei o quê, né? Então eu ficava assim, ai, mas ela não vai. Mas é a realidade dela, né? Ela É, nasceu aqui e as é. crianças se adaptam, são felizes, é só que é um jeito diferente, né? E não tem um jeito que é certo, um jeito que é errado. São culturas diferentes, né? E eu acho que quando você mora fora, quanto mais rápido você saca isso das culturas e se adapta melhor, melhor para você, né? Uhum. Não Com certeza. esperar coisas que não vão rolar, porque elas são diferentes, né? Assim, tem É, várias coisas daqui que eu acho que são super bacanas, tem várias coisas daí que são super bacanas, né? E, claro. e que são diferentes, né? Aqui, Eu por vim. exemplo, eu lembro que a gente foi uma vez de férias ali pro Brasil e ela foi numa colônia de férias aí no clube que tem na Serra. Que clube que é aquele? Na Na Serra, Serra. no bairro da Serra? Ah, o Esqueci o nome. Minas. É o Minas? Não. Não, Tem o Minas 1. ginástica, não esqueci o nome do clube. Enfim, não interessa. Ah, Ela foi nessa gincana e no último dia ela chegou, ela não queria ir, não sei o que, não queria ir, nós chegamos super atrasados e as crianças estavam saindo da piscina, os primos dela estavam saindo da piscina e ela deu um show, ela era pequenininha, ela deu um chilique porque ela queria ir na piscina. E o menino que era o monitor do grupo, é olímpico, é isso mesmo. E o Olímpico, menino é. que era o monitor do grupo, ele falou assim, não, deixa os primos dela aqui e ela fica na piscina mais um pouquinho com os primos e o resto vai fazer outra atividade. Eu quase beijei esse menino, porque ele foi tão legal. E isso na Inglaterra não aconteceria Uhum. jamais, né? Ela estava É. criando um problema. Ela chegou atrasada. O problema dela, né? Hum. Então, e essa coisa do Brasil é muito legal. Hum. Esse jeito, né? De acomodar as coisas e de Uhum. menos rígido. Isso é muito legal. Agora, aqui na Inglaterra, eles também não se acham rígidos. Né? Não Eles se abre. brincaram um É. pouco. Não, É. não Eles se são do acha. jeito deles e pronto, né? É, para eles é Eles acham normal. que tem outras coisas, né, assim, enfim, que são mais difíceis, né? É. Então, né, cada país de um jeito. Ô, Duda, me Enfim, se você conta uma quiser. coisa. Hum. Como que você inventou de se mudar para a Inglaterra? Onde que tudo começou assim? Estava trabalhando Ah, aqui em São Paulo bastante, que nem uma loucura, muita coisa, com muito serviço como então, produtora. Aloysio, eu sempre tive uma impressão de que eu fosse morar fora, mas nunca Uhum. foi uma coisa que eu
tivesse ido à prata, assim, né? Eu tenho amigos que foram fazer mestrado fora, eu tenho, enfim, é, duas situações profissionais, assim, que vários amigos meus, uns foram para Miami, outros foram para África, para Angola. Eu podia ter, se eu quisesse, insistido, enfim, e não fui, né? Uhum. Mas eu tinha essa impressão. E aí, em 97, eu acho, eu vim para a Europa com duas amigas, e a gente foi viajar a vários países, e a gente estava no centro de Londres, e aí a gente viu um escritório da Escócia de promoção de turismo na Escócia, chama Visit Uhum. Scotland. A gente resolveu ir para um lugar que chama Ilha de Skye, que é lá no norte, né? Tem aqueles castelos do Highlander, aquelas coisas, É. né? As Highlanders, terras altas. Frio danado. Tava frio pra gente, né? Porque o cara lá que era o guia da excursão de camiseta, short, tá todo curtão, assim, enfim. E era um negócio que era um mini ônibus, assim, que parava e você caminhava. Foi meio de mochileiro, assim. E eu já Uhum. tinha, na época, 29 anos. E o povo que estava lá era saindo da adolescência, assim, primeira vez que saía de casa, enfim. E lá estava o neozelandês do Ia, nesse, Hum. nesse ônibus aí. E Olha aí só, o a William estava gente. passeando também. Ele estava lá passeando. Ele Uhum. ele ele estava morando aqui na Inglaterra, porque ele queria. A Nova Zelândia é muito afastada, tá muito remota. É. Então, ele queria viajar pela Europa. Então, ele veio com a intenção de morar aqui 2 anos, trabalhar um pouquinho, viajar e viajar e para voltar. E nunca mais voltou. E aí o Ian estava nesse ônibus e a gente começou a conversar, porque o inglês dos escoceses era impossível de eu entender É. naquela época. É um acento dificílimo, né? Era difícil demais. O cara falava, vai, eu não entendi nada que o cara falava. Então eu perguntava, eu falava, o que ele falou? E aí ele me falava inglês, né? Uhum. De novo, só que era um inglês da Nova, mas ele falava pacientemente, enfim, e aí eu entendi o que ele estava falando. E nisso, né? E ele São foi 5 anos traduzindo de tudo para você, namoro. então. Eu traduzo aqui, traduz ali, e aí foram 5 anos de namoro. Eu no Nossa. Brasil e ele aqui. Ah. Eu ia para lá, ele vinha para cá. E aí a gente resolveu que, né, o tempo estava passando. Aí eu vim Agora, um ano, eu estou fazendo um test drive. só um detalhe, era por carta, né? E telefone. Ué, ele mandou muita carta para mim, viu? Carta mesmo. Que eu tenho até hoje. Mostro para ele assim, olha, você escreveu aqui. Mas era e-mail, né? Aí já tinha e-mail. Ó, Então, a muito Camila está e-mail. chamando a atenção da gente aí. Ó. Acento não, sotaque. Pois é. A gente fala o É. accent, né? O accent. Não, o problema é isso mesmo. Muito bem, Camila, porque aí eu vou ficar igual aquelas mulheres que falam assim, né, Luciana Gimenez, que fala 10 palavras e 11 são em inglês no meio. E a gente perde mesmo essas coisas. É uma É, desgraça, né? É uma desgraça. é. Sim. Eu tento ler as coisas do Brasil, assim, eu leio coisas de internet, enfim. Literatura é muito difícil achar aqui coisas escritas em Uhum. português. Quando acha caro, muito caro. Então, quando eu vou para o Brasil, eu tento ir, se ela não fui, dificilmente eu vá, por causa da pandemia, né? Mas Uhum. quando eu vou para casa dos meus pais, e aí eu pego os livros da minha mãe e leio. E é importante, porque a gente é, não só fala palavras desse jeito, Uhum. mas também a gente começa a usar expressões que não são do português necessariamente, né? Elas não estão erradas do ponto de vista gramático, mas é um pensamento que não é um pensamento brasileiro, é um pensamento inglês. É engraçado esse teu tempo. A gente muda, né? Não tem jeito. É, Né? Mas é isso aí, Camila, tá certo. isso. Mas aí, então, o Ian foi traduzindo, vocês se comunicavam por carta e telefone durante 5 anos, depois ele te chamou Depois, para ir para a aí Inglaterra? eu vim fazer um test drive aqui, Uhum. porque é muito bacana você conhecer viajando e dá tudo certo, tudo lindo, né? Mas eu resisti um pouco assim no começo, porque
tinha minha profissão no Brasil, minha família, meus amigos, enfim. Eu estava num momento profissional bem bacana no Uhum. Brasil, fazendo umas coisas que eu gostava muito, enfim. Então é difícil, assim. Claro. E, então eu larguei assim com o pé. Na época eu trabalhava na Bandeirantes. Então eu meio que deixei conversado que eu viria por um ano. Meu irmão foi morar no apartamento que eu morava. E aí depois de um ano eu resolvi que eu não ia voltar mais. E aí a gente casou, enfim, e eu tô aqui até Que hoje. lindo. O começo na chegada aí, como é que foi a adaptação? Muito difícil? Olha, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço que muda de país passa por estágios, assim, né? Uhum. Então, um dos primeiros estágios que eu passei é o de endeusar o seu país de origem. Uhum. Porque a adaptação não é tão fácil. Por mais. Tem pessoas que vêm porque não tem outra alternativa, né? São situações muito diferentes da que eu vi, né? Eu vim, tinha um lugar para morar, eu vim numa situação muito boa. Eu não precisava sair do Brasil, enfim, né? Uma Uhum. situação privilegiada. Mas mesmo assim, dessas coisas de cultura, de língua, que É. você perde muita coisa. Eu tinha pânico de alguém falar comigo no metrô, porque no começo, seu ouvido ainda não é muito treinado, dá um atrasozinho assim entre o que a pessoa fala, aí você entende, bem lerdo, e aí você Uhum. responde. Acontece que ninguém nunca vai falar com você no metrô, né? Assim, é um pânico totalmente desnecessário, porque ninguém vai te dar bola no metrô. O máximo que vai ser Enfim, sorry, né? Hã? é, Vai pisar no seu pé e vai falar sorry. passa em cima e fala sorry, né? Mas assim, então o começo é difícil porque você tem que largar muita coisa para trás, você tem que se adaptar. Então acho que todo mundo que conhece, passa por essa fase de endeusar o país de origem, e aí você fica, você conta para as pessoas, você conta vantagem de onde Uhum. você veio, do tanto que é maravilhoso. Enfim. Depois vem uma outra fase, que é uma fase que você compara muitas coisas. Você fica comparando, enfim. Uhum. E aí depois você começa a viver melhor, mas assim, Luiz, tem gente que mora aqui, eu vejo, acompanho esses grupos de Facebook de brasileiros, assim, que moram aqui, eles só vão em médico brasileiro, Uhum. dentista brasileiro, eles continuam, eles só se relacionam Ah, entre é. si, eles falam inglês muito pobre ou quase Uhum. inexistente, É, claro. assiste TV Globo, TV Record, Uhum. né, no cabo. Eu acho isso assim, um desperdício. Eu É, acho um desperdício. Porque é está uma oportunidade deslocado, tão né? boa, né, de você, né, adquirir outras coisas, enfim, de outra cultura, enfim. Não tem problema nenhum em ter amigos. Eu tenho vários amigos brasileiros muito queridos aqui. Enfim, a questão não é essa. A questão é se Uhum. você ficar só. Tem um amigo meu que falou: meu irmão, quando morou aí, fazia feijoada todo fim de semana, né? Então tá. É, Assim, feijoada, né? então tá, né? Né? Tem tantas coisas para cimentar, né? Dos indianos, né? Não que a É, comida aqui seja maravilhosa, mas é. tem isso. Mas eu acho que, assim, Luiz, quando a gente muda para um outro país, enfim, a gente sofre um pouquinho que eu chamo de síndrome do Tarzan. Hum. Você não pertence mais nem à selva nem à cidade. Então, assim, eu não sou a mesma brasileira que saiu daí e não sou britânica. Você nunca. Você fica meio nesse meio do caminho, assim, É. e que é um preço que você paga para morar fora. Uhum. Né? Agora, tem muita gente que volta também, e que aí volta e se readapta. Eu tenho várias amigas que não quiseram ficar aqui, estão muito felizes aí. Claro. Eu sinto muito, eu Mas, sinto mas, saudade delas. mas você tem amigos ingleses, né? Tenho, Alguns. tenho. Porque é difícil, a gente Tenho, acaba que não consegue ter muitos, né? Mas você tem, né?
É que assim, eles são muito. Cada coisa tem o seu compartimento. Assim. Então, por exemplo, mas são muito bons amigos também. Assim. Mas Claro. quando a minha filha era pequenininha, a gente tomava café, tinha uma lanchonete perto da escola, e a gente tomava café com um Hum. grupo de mães toda segunda-feira. Se eu Uhum. passasse nesse mesmo lugar na terça, e esse mesmo grupo tivesse tomando café com as mães dos filhos que elas tinham em outro ano escolar, porque tinha isso, elas jamais me convidariam para sentar na mesa com elas, porque eu pertenço ao grupo da segunda, O outro grupo. entendeu? Não no grupo da terça. E isso, quando eu percebi que isso não é pessoal, não é pessoal. É que É, cada coisa tem o seu lugar. Assim. A gente é muito mais de agregar as pessoas, agregar. né? É, Então é. a gente muito fácil, a gente mistura a nossa família com os amigos, você mistura amigo de trabalho com amigo com família, com amigo, sei lá de onde, e os Uhum. grupos se misturam, né? Isso não É, acontece muito aqui, é. né? E para quem é de fora, por isso que eu acho que assim, os imigrantes tendem a se juntarem, assim, os imigrantes, mesmo que sejam de países diferentes. É como se ser estrangeiro fosse uma pátria em comum dessas Uhum. pessoas. É. Porque tem muita gente aqui que, né, quem é daqui estudou aqui, então tem amigos de colégio, tem família, enfim, quem é de fora tem nada, né? Assim, Uhum. enfim, você Uhum. faz, né? Você faz o É. trabalho, você faz os amigos que os seus filhos te trazem, né? Através da escola, enfim. Mas isso leva tempo, né? Agora, eu tenho amigos muito, muito, muito queridos, ingleses, muito generosos, é, Uhum. enfim, como eu acho que eu teria em qualquer outro lugar do mundo, né? Porque, Uhum. voltando àquilo que eu falei, esses são valores que são universais, né? Claro, com certeza. Mas eu acho que você tem que E, aprender a viver no lugar onde você está e é, respeitar a cultura de onde você está. exatamente. E aquela sensação de fit in, né, que eles falam, né, tem a expressão do fit in, né, É, se é. sentir pertencente, Eu, né? Luiz, eu nunca me senti discriminada por ser brasileira. Nunca, nunca. Não? Mas, não, não. Uhum. Mas, quando as minhas amigas inglesas estão conversando, elas conversam de coisas da adolescência delas ou do tempo de escola, que não me dizem muito, porque eu não participei disso. Uhum. Né? Assim, essa linguagem, eu não eu sei do que elas estão falando, mas o sentido daquilo na vida delas, para mim, não é o mesmo, porque eu não participei daquilo. Né? Então, tem hora que não. Mas eu não sinto isso como eu estou sendo discriminada, entendeu? É que Certo. não faço parte daquilo mesmo, né? E a Ana, né? como é que a Ana se sente nessa história toda? Ela, ela se Ah, sente inglesa 100% ou tem uma olha, quando ela dicotomia? era pequena, ela teve uma fase de não querer saber de falar português. E se eu tivesse na porta da escola e falasse português, nossa, vergonha, né? Assim, principalmente se tivesse criança mais velha, nossa, que mico, né? Ela está com quantos Mas anos mesmo? agora ela tem 15. 15, Mas isso. agora, mas agora ela gosta de ter essa coisa de duas culturas, ela gosta de falar português, Uhum. e para a gente ficou uma coisa como é a nossa língua, né? Eu não saberia falar. Quer dizer, se tem muita gente aqui em casa, eu falo inglês, claro, porque é falta de educação, eu fico falando É, português, que as pessoas não querem estar falando nas minhas costas, né? Então eu falo claro. português. É. Mas, assim, nós duas, eu nunca conseguiria passar o meu afeto, eu acho, em inglês, Uhum. para ela. Então, e é legal isso, porque você vê as gerações anteriores, assim, elas tinham uma necessidade tão grande de se adaptar e de se encaixar na cultura que elas não ensinavam a língua materna para os filhos, né? E isso é uma coisa que está mudando muito aqui, né? Assim, você Uhum. vê que as pessoas estão se fazendo esse esforço
para manter essa língua materna. Tem uma coisa escrita mesmo, não estou lendo, que é... É a Neide. Ser estrangeiro é como ter uma pátria em comum. Mas é assim, porque aí é muito engraçado, porque aí, junto os estrangeiros, eles começam a falar mal dos ingleses. Assim, nossa! Porque aqui o jeito de lavar a louça, né, que eles enxagam, né? Enche a pia de sabão, e aí passa lá uma escovinha, tchuf, e põe para secar, não enxágua, né? Isso, na hora que junta os estrangeiros, não tem um que não fala disso. Aí fala mal de comida, né? Porque é isso que une essas pessoas naquele momento, né? Ó, entrou um repórter aí, ó, Cris. A Cris é outra, é uma jornalista também ótima, uma repórter, trabalhou comigo em São Paulo, uma amiga muito querida. Ô, Duda, nós estamos já caminhando. Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, a Cris tem uma coisa que ela ensina as pessoas a falar no vídeo, eu acho que eu devia assistir os vídeos dela para aprender um pouquinho. O que você estava falando? Porque a gente já está caminhando já para os últimos 10 minutos, né? Passa rápido essa história de conversa, ainda mais quando o papo é bom assim. Então, queria que você falasse um pouquinho de como é que está. Você falou da síndrome do Tarzan, então vai falar como é que está a questão da pandemia, que nos seus últimos artigos no blog, eu vi que você abordou lá a questão da família real, alguns eventos que aconteceram aí, que foram especiais para toda a sociedade inglesa, né? A questão dos governantes, né? Tanto da Nicole, lá da Escócia, né? O Michael Gove, o Boris Johnson. Eu faço um trabalho uma vez por ano em escola, aqui, e aí eu estava na escola nos dias que eles resolveram que iam fechar a escola. E aí uma pessoa da área administrativa, que é uma senhora, mas ela falou assim, deve ter sido horrível viver na época da guerra. Da guerra, né? Da guerra. Estava todo mundo super chateado que a escola ia ser fechada. Nunca, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, as escolas não foram fechadas. Foi a primeira vez que as escolas foram fechadas. Voltando àquela coisa da narrativa, das coisas que as pessoas escolhem falar, né? Essa frase dela ficou aqui também, né? Porque deve ter sido horrível. Então, eu acho assim, é super emblemática essa frase, porque mostra muito bem o sentimento inglês. Eles têm uma memória da guerra muito presente. Né? Muito forte, muito forte. Você morou aqui, você sabe disso. Né? Teve o VI Day, 75 anos do dia da vitória, e aí teve uma festa aqui na rua, enfim, as pessoas foram, cantaram, enfim. Então, e essa coisa da guerra, as pessoas aprenderam a olhar uns para os outros, assim, muito. Então, tem uma coisa aqui no bairro, fizeram lista na farmácia de voluntários que podem ir lá pegar os remédios para entregar de graça, assim, né? Fazer a entrega na casa de quem está doente, dos velhos, de quem não pode sair. Isso se arranjou muito rapidamente, assim, e que é uma coisa muito legal de ver, né? A quarentena, né, relaxou aqui muito, né? Eu já fui num cabeleireiro, o cabelo tá com coisa, assim, mas é muito esquisito isso, porque aí você chega e aí tem a cabeleireira com aquela coisa, face shield, aquela viseira, e aí, então tá muito esquisito. Apesar de ter aberto, não tá normal. As pessoas estão eu, por exemplo, eu não vou no supermercado, eles entregam aqui em casa. Então, não está uma coisa normal. E como na Espanha já está tendo a segunda onda, está todo mundo esperando para ter a segunda onda aqui também. Então, a minha filha, porque ela está num ano que aqui tem uma espécie de um Enem. Certo. E o ano que vem, o ano que ela faz esse Enem. Então, só o ano dela que voltou para as aulas antes, porque agora é férias escolares aqui. O ano letivo começa em setembro. Então, só o ano dela, que é o ano 10, voltou, e aí só tinha aula uma vez por semana. E aí ela normalmente vai de trem, mas eu levei de carro, porque eu estava no trem. Mas assim, é esquisito. Né? É muito esquisito. E as pessoas estão com medo. E a escola dela é grande, não é?
Ou é daquelas A menores? É escola, daquelas grandes? não, tem, sei lá, uns 800 alunos, sei lá. É, É enorme, grande. enorme. É. Uhum. É, é. Então, enfim, mas assim, essa coisa da liderança, né? O Boris Johnson começou muito mal nessa história. Ele Uhum. falava, eu vou nos lugares, eu aperto a mão de todo mundo, e não sei o quê. E aí teve uns escândalos, assim, porque mesmo porque esse país saiu da Europa, oficialmente assinou lá o artigo 50 em janeiro, Uhum. final de janeiro. E É. aí, em fevereiro, eles receberam dois convites da comunidade europeia para se juntar aos europeus para comprar esse equipamento, não sei como é que chama em português, em inglês é PPE, esse máscara, Uhum. avental, essas coisas É. de hospital. EPI. É. EPI, Equipamento de é, proteção individual. Uhum. aqui é PPI. E EPI. aí, a Inglaterra ignorou esse convite, não respondeu. E aí isso veio estourar na frente, porque aí nos hospitais não tinha. Eles não tinham mais onde comprar, porque o mundo inteiro estava atrás disso. Então isso pegou mal para burro para ele. Né? Mas aí ele ficou doente, Uhum. ficou muito mal, eles achavam que ele ia morrer, né? E ele voltou agora. Então, assim, é complicado. Teve um escândalo aqui que ele tem um cara que é um cara que é o conselheiro, ele é um marqueteiro. Uhum. E esse marqueteiro furou a quarentena para viajar. E inventaram uma desculpa esfarrapada para proteger o cara, e o cara não foi mandado embora. E isso foi um peso enorme, porque as pessoas estavam realmente cumprindo a quarentena, assim. Enfim, né? Então, Michael Gove? Esse aí não, né? Foi o Michael Gove, não, né? não, Não. não. Dominic Cummings, que ele é o Michael Gove é um ministro, É. secretário, a gente chama de Uhum. secretário. Mas não, esse cara é tão, inventaram desculpa tão desfarrapada, ele foi porque não podia viajar muito. Ele foi viajar lá para o norte da Inglaterra, para a família dele. E aí, Uhum. um dia, que por acaso era o dia do aniversário da mulher dele, ele foi passear numa cidade maravilhosa, que tem um castelo, ficou lá passeando. E aí, quando pegaram ele, flagraram o cara lá, ele falou que ele achou que ele estava doente e que a doença estava afetando a visão dele. Então, ele tinha que dirigir até outra cidade para ver se a visão dele estava boa antes dele voltar para Londres. Nossa, É uma confusão. desculpa, assim, esfarrapadíssima. E isso ficou muito mal, Uhum. né? Assim, agora, se tiver uma outra onda, as pessoas já estão cheias de ficar em casa, né? É. Enfim, como é que vai ser? Como é que se elas vão respeitar do mesmo tanto que respeitaram a primeira vez? Isso a gente não sabe, né? Agora, tem uma coisa, Luiz. No auge da crise, o governo estava pagando 4 de cada 5 salários do país inteiro. É, o furlough, né? Furlough, O né? falou, né? Furlough. É. Estava bancando todo mundo, né? E isso é uma coisa impressionante, né? Enfim, É. Pessoal, os nossos parceiros aí na Inglaterra, todos os professores parados em casa recebendo furlough aí, todo, é. né, das empresas, Essa tudo. festa que teve aqui do VI Day, né, do Dia da Vitória, na rua, eu fiquei impressionada, porque é uma coisa assim, a gente vê na televisão e tal, falar, mas assim, praticamente a cada segunda casa aqui na rua tinha alguém ou que foi mandado embora ou que estava nesse furlough, recebendo dinheiro do governo, né? Então aí a gente não sabe, né? É uma pena que esse país tenha votado no Brexit, que tenha saído, É. porque a União Europeia acabou de aprovar uma ajuda enorme para os países do bloco, Uhum. de fora, né? E vai ser mais complicado, porque aí são dois problemas, né? Vai ter que lidar com duas coisas. E aí a É. gente não sabe. E agora teve a obrigatoriedade da máscara também, Isso né? Que demorou parece. demais. Isso demorou Uhum. demais, porque começou agora dia 24, Uhum. obrigatoriedade só quando você entra na loja. Antes era obrigado no transporte coletivo, no ônibus, no metrô. É. E agora começou para quem está em loja. Mas não tem, você não vê muita gente andando assim. Até tem mais agora, mas não é igual você vê as imagens que eu vi. Muito menos Uhum. gente demais. É. Né? Teimosia, teimosia. Acho que. É, um pouco de negação também, né? É. E no É que no verão. começo, a desculpa do começo, só te interromper,
é que não tinha máscara disponível. Então, Uhum. eles tinham medo das pessoas correrem, estocarem e faltar para o serviço de saúde, que é o que precisa mais da máscara. Né? Últimos segundos, Duda. Está Tá. terminando. Queria te